En los tiempos actuales basta un clic para encontrar toda la información que nosotros necesitamos y los huerteros sacan la mayor ventaja de eso. ¿Queremos tomates más grandes? Basta podar los chupones. ¿Queremos plantas más sanas? Basta fertilizar a través de bonos foliares. Si nuestras macetas no drenan, buscamos y es solo poner piedras en nuestra maceta. Pero ¿cómo nosotros diferenciamos la real ciencia, los productos que realmente funcionan, de esos charlatanes y pseudociencias que están en internet? En esse vídeo, les quero ajudar a desmistificar alguns desses dados não basados em ciência ou basados em ciências, pero extrapolados, mal utilizados, mal explicados ou solamente de baixa qualidade. Assim que sabendo desmistificar esses mitos e saber como aplicar o método científico, nós vamos a ter então práticas muito mais saludáveis e seguras para nosso jardim. Bem como também evitaremos gastar muita plata e também matar plantas no caminho. Assim que quédense nesse vídeo, vocês já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindo a meu Jardim no Desierto. Olá gente, então bem-vindos acá a mi Jardim no Desierto. Hoje nós vamos falar de um tema que não é muito falado, pero creo que é mais importante de todo, visto que assim nós vamos conseguir saber o que é real e que devemos aplicar e as coisas que nós devemos evitar. Hoy en día es muy fácil divulgar contenido sin pie ni cabeza. Es solo poner entonces una gramática un poquito más rebuscada o ser muy conocido en las redes sociales que las personas lo siguen. Bienvenido al tiempo que ser un TikToker, un YouTuber o cualquier otro tipo de influencer tiene mucho más peso que ser un científico y divulgar el método científico. ¿Ustedes acostumbran evaluar la fuente de la cual ustedes están recibiendo información? En este video les quiero dar algunas herramientas para reconocer cuáles son buenos estudios, cuáles son buenas metodologías y también informar sobre algunos de esos mitos que nosotros encontramos en internet. Primero de todo, es súper importante que ustedes instiguen algunas preguntas antes de absorber y creer que son positivas y verdaderas esas informaciones. Acá les voy a dejar 4 preguntitas que me gustaría mucho que ustedes hicieran antes de seguir alguna data que ustedes encontraran en internet. La primera de todas sería, ¿cuán creíble será que é mi fuente? Essa persona, ella tiene experiencia de campo, ella tiene algún estudio sobre eso, ella utiliza fuentes adecuadas. Saber que essa persona realmente é del ramo te va a facilitar mucho, visto que, por ejemplo, como yo, tengo al mínimo 4 años de ciencias biológicas, lo que hace con que realmente yo consiga comprender essas datas e analisarlas um pouquinho mais a profundidade. A segunda pergunta que quero que vocês analisem é se a técnica em questão é realmente facilmente aplicada ao local onde vocês estão, a uma jardineria de pequeno tamanho, se não é necessário exames laboratoriais para ver realmente como está a condição do suelo e quais são as deficiências de sua planta. Isso é muito importante, porque certas técnicas que são aplicadas à agricultura convencional necessitam então estar em um ambiente bem controlado para que realmente funcionem. Nem tudo que nós vemos de técnicas agrícolas consiga ser aplicado em um ambiente de um huerto urbano. Terceiro ponto é se essa técnica realmente foi bem testeada e é bem acurada. Porque muitas vezes, depois de aplicarmos certo produto, temos uma resposta, mas nem sempre é devido ao produto, e sim por qualidades ambientais, entre outros fatores. Assim que sempre quando venham um método, busquem informar-se se realmente essa técnica foi desenvolvida e foi comprovada em um ambiente que leve em consideração todos esses fatores ambientais. Haver sido testeado em laboratório não significa que vai funcionar em nossos jardins. E a quarta, quizás uma das mais importantes perguntas, é com que intuito essa informação foi lançada ao aire. Essa pessoa está tentando vender algum produto? Está ganhando likes porque é uma coisa muito bizarra e que chama bastante atenção? Ou quizás é uma companhia que está tentando mostrar que seu produto tem valor e vender a larga escala? O intuito da pessoa que está passando a informação também tem muito que ver com a credibilidade ou não. É sempre importante buscar informação sobre o produto ou sobre a técnica de pessoas que são imparciais, não a pessoa que vende em si, mas outras que já utilizaram ou estudaram o material ou o produto. Só perguntando-se então essas 4 perguntitas, nós já podemos sair de vários aprietos por crer em técnicas e comprar produtos sem nenhuma consistência. Por exemplo, uma técnica muito famosa de plantio são as plantas companheiras, em las quais nós plantamos uma planta ao lado da outra para que elas melhorem-se entre si, como se existiera uma relação de ódio e amor entre as plantas.
Y hay hasta libros de jardinería y muchas personas hablando sobre eso. Sí, es verdad que las plantas pueden cambiar su entorno, liberando sustancias, sombreando, aumentando o disminuyendo la humedad y la temperatura del ambiente, pero las plantas no sienten, ellas no van a tener una relación de amor o odio. Sí, una puede desarrollarse mejor quizás en compañía de otra, como por ejemplo debido a la sombra, pero nunca va a ser así tan blanco y negro. Y una de esas técnicas entonces de acompañamiento de plantas es la técnica de 3 hermanas que está siendo divulgada ya hace mucho tiempo. Yo no estoy diciendo que es una mala asociación, pero no es tan así como todos nos explican. Las 3 hermanas serían entonces la asociación de plantar frijoles trepadores junto con maíz y calabazas. Entonces la historia es la siguiente. Las leguminosas, ellas consiguen fijar nitrógeno. Así que agregando un frijol en nuestro sistema, el maíz y la calabaza van a conseguir entonces ese elemento tan precioso para el crecimiento de las plantas. Ya los zapallos, que son una planta rastrera con hojas bien grandes, van a conseguir cubrir nuestro suelo, disminuyendo entonces la evaporación, disminuyendo las temperaturas bajo el suelo, lo que va a ser favorable tanto para los microorganismos como las plantas. Y ya el maíz tiene la función entonces de crear un soporte para que nuestras leguminosas consigan crecer y atingir la luz. Debido a que essas 3 plantas tienen diferentes profundidades de raíces, ellas no compiten tanto entre sí, así que plantar las 3 no va a disminuir su cultivo. Así que hay un cierto beneficio, vamos a tener 3 cosechas en un solo lugar. Pero si analizamos más científicamente esse método, nosotros vemos que não é tão assim. Por ejemplo, extrapoladamente se dice que los porotos entonces van a liberar nitrógeno para esos cultivos, pero la realidad es bien diferente. Las plantas leguminosas sí tienen asociación con bacterias en sus raíces, las cuales van a fijar nitrógeno del aire al suelo, pero esse nitrógeno não vai quedar disponível nem para o maíz, nem para a calabaça, nem para nenhuma outra planta que esteja junto com ela. Esse nitrógeno vai servir então para produzir as semillas, las quais nós vamos a cosechar, sacando esse nitrógeno do sistema. A forma que se utiliza as leguminosas entonces para abonar nosso suelo é quando elas começam a florescer, nós cortarmos essa planta e disponermos arriba del suelo. Pero em método de las 3 hermanas, nós cosechamos los frijoles, não liberando nenhum nitrógeno a las 3 hermanas. Así que, aunque funciona bien, y yo también utilizo las 3 hermanas, no es así y no es por las razones que todo mundo dice. Outra técnica muito disseminada é plantar junto com nossas tomateras também outras plantas como a borraja, a albahaca ou o orégano, porque assim nossa tomateira vai crescer muito mais forte e nossos tomates vão quedar com um gosto muito mais forte. Pero de verdade isso passa. Não há nenhum motivo para crer que essas plantas vão aumentar a possibilidade que a planta de al lado cresça de melhor forma. Pero lo que sí quizás nosotros podríamos tener una influencia y sí nosotros podemos ver en nuestro jardín es que esas plantas con bastante floración van a conseguir atraer polinizadores, los cuales van a polinizar nuestras flores de tomate, haciendo con que nosotros tengamos quizás una mejor cosecha. Pero no importa si nosotros utilizamos essas plantas como compañeras, plantando en los pies de nuestro tomate. Puede ser en una maceta, a 2 metros de distancia, no importa dónde. Siempre tener más flores va a atraer más polinizadores y eso va a ayudar a regular nuestro jardín. Pero no hay ninguna intención directa o mejoramiento de la planta de tomate porque nosotros estamos plantando ella en sus pies. También vemos varios malos usos de la ciencia en la cual nosotros distorsionamos sus descubiertas. Sería entonces cuando nosotros agarramos una comprobación científica verdadera y la aplicamos en algo inapropiado, no de la forma que fue comprobado. Y uno de esos mitos sería como por ejemplo la aplicación de sal de Epsom o la sal marina. El sal de Epsom en su base es sulfato de magnesio, siendo proclamado por la propia industria como un mejorador de cultivos, dejándolos más verdes, con más floración, mejora la germinación de semillas, mejora la absorción de nitrógeno y fósforo. Pero veamos cómo ellos probaron eso. Si nosotros agarramos una planta que está siendo cultivada en un ambiente con 0 magnesio, obviamente esa planta entonces va a tener una deficiencia de magnesio. E se nós agarramos essa planta com deficiência de magnésio, criada nesse ambiente estéril, se nós aplicamos sal de Epsom, por exemplo, que tem uma certa quantidade de magnésio, obviamente nós vamos a milagrosamente curá-la.
Pero decime en nuestros ambientes naturales o en nuestros huertos, ¿dónde nosotros encontramos un cultivo que no va a encontrar la mínima cantidad de magnesio suficiente para su desarrollo? Nunca se probó que agregar magnesio en esas condiciones normales de suelo va a mejorar la producción. Solamente esas plantas que fueron deploradas completamente de ese elemento consiguen ser mejoradas agregando o sal marina o sal de Epsom. Pero é muito difícil encontrar um suelo deficiente nesse elemento. E assim que esse se torna um bom exemplo de como é mal aplicada a ciência para provar a eficiência de alguns produtos. E isso queda pior aún com a sal marina, visto que ela tem muito poucas quantidades de magnésio e sim é, em fato, uma grande quantidade de cloruro de sódio. O cloruro de sódio consegue ser muito tóxico para as plantas em muito baixas quantidades. Assim que se nós tentamos utilizar a sal marina em nossos cultivos para aumentar o magnésio, nós em realidade vamos estar muito mais eficientemente aumentando a quantidade de sódio em nosso jardim. Ou seja que nós nunca vamos a conseguir uma quantidade boa de magnésio sem aumentar demasiado e deixar nossas plantas então toxificadas por esse excesso de sódio. Assim que vale a pena essa técnica. Bien, y ahora veamos entonces de qué se trata la extrapolación de los datos científicos. Bien, la extrapolación ocurre cuando nosotros utilizamos un dato científico que fue obtenido en un ambiente muy neutro, como por ejemplo dentro de un laboratorio o con una pequeña parte de la planta o sustancia purificada. Ahí agarramos ese dato y damos a entender que la misma cosa va a pasar cuando nosotros trabajamos con él en un ambiente natural con varios factores y variantes. Quem de ustedes já não escutou sobre o nogal negro e sua terrível alelopatia? Para quem não sabe, a alelopatia então, é quando uma planta produz uma substância que inibe o crescimento ou dificulta o crescimento de outra planta. Pois bem, essa afirmação que passa por la boca de todos os jardineiros a través do mundo foi devido a um estudo que se hizo a través de la juglona de la planta. Se extraiu então essa juglona purificada sem nenhum outro componente, foi posta dentro de uma placa de Petri, um recipiente de vidro esterilizado, e aí se aplicou então algumas semillas de lechuga. Vendo que elas não germinaram, se chegou à conclusão que a juglona então tinha um fator então de impedimento da germinação dessas semillas de lechuga. Foi solamente isso, a juglona impide a germinação de lechugas. Pero como um teléfono sem hilo, a notícia foi correndo e cada vez aumentando mais. Hasta que nós decimos que abaixo da copa de nossos nogales negros não consegue crescer nada. Nenhum ponto da ciência provou que o nogal negro ou a copa do nogal negro não deixa que cresça nenhuma outra planta e é alelopático. Se vocês já viram fotos de nogal negro ou têm algum em la vecindade, busquem a mirar que passa abaixo de sua copa. A maioria das vezes, nós temos um césped igualito a los outros pontos de nosso jardim. Quizás, em alguns pontos, nós vemos menos vegetação, pero isso também pode ser por vários outros fatores, como, por exemplo, o sombreamento, que impide que o césped venga com bastante força, bem como as áreas que nós não regamos, porque nós sempre regamos o pé da planta e não alrededor, fazendo com que nós tenhamos esses bolsones desidratados que não deixem que as plantas germinem. Bem, e que tal a mala interpretação científica? Aunque algunos intentan provar que la ciencia entonces es completamente neutra, ella también sufre por la creencia de los investigadores. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestras investigaciones, muchas veces nosotros ya sabemos qué punto nosotros queremos probar. Y es muy importante que nosotros seamos enseñados a diferenciar lo que creemos de nuestra análisis de datos. Eso es muy importante. Pero desafortunadamente la ciencia también es hecha por seres humanos y si no bien manejada, nuestras intenciones pueden verse reflejadas en nuestros trabajos. Houve um trabalho apresentado em uma revista muito conhecida por um autor também muito bem conhecido, o qual falava sobre o uso do mulch. Tanto em abstracto como em las conclusões, o autor mostrou então que o mulch não era uma técnica beneficiosa, citando que não era beneficioso para ser utilizado quando nós transplantamos árvores ou para árvores novas. Pero como realmente foi feito esse trabalho e de onde ele sacou essa conclusão? Primeiro de todo, que esse trabalho não foi feito com árvores reais, e sim, ele utilizou macetas, utilizando tanto suelo do próprio local, bem como um substrato controlado. Nesse estudo, então, ele averiguou, analisou os dados e mostrou, então, que em las macetas que não utilizou o mulch,
Hubo mucha más pérdida de agua después de 3 días de riego. Primero de todo, ¿cómo él sacó esa conclusión si él ni trabajó con árboles, no? Y segundo, que también el trabajo no fue nada realístico con un ambiente natural. Pero bien, aún siguiendo que la premisa del trabajo tenía una buena metodología. Leyendo se ve claramente que el autor solamente utilizó algunos de los datos para llegar a esa conclusión, resaltando solamente lo que convenía para conseguir corroborar lo que él quería decir. Pero si nosotros empezamos a ver bien los datos que él consiguió acumular alrededor de ese trabajo, nosotros vemos que muchos no condicen con la conclusión que él llegó y mucho menos con decir que nosotros no deberíamos utilizar mulch porque quizás no es seguro. Entonces, algunos de los datos que él resaltó en su trabajo es que en el primer día la maceta que contenía mulch evaporó mucho más de la que no tenía. Y en el tercer día las dos habían tenido la misma pérdida de agua. Y con eso entonces él llegó al resultado que no deberíamos utilizar mulch en los árboles recién plantados. Pero si nosotros no malinterpretamos la data que él consiguió recolectar en ese trabajo, nosotros vemos que en realidad la conclusión es completamente distinta. Y que las macetas con mulch evaporaron mucho menos que las macetas sin mulch. Este trabajo fue tan bizarro que después de él, muchos otros investigadores también hicieron otras pruebas con el mulch para mostrar lo cuán equivocado él estaba en su conclusión. Pero si nosotros, sin saber que é importante ler todo o trabalho e solo leyésemos esse abstrato em internet, quizás nosotros pensaríamos, há um dado científico comprovando que o mulch não deveria ser utilizado. Así de fácil, una mala interpretación puede tener un impacto grande en las otras personas. Y eso muestra entonces de averiguar a profundidad las cosas que nosotros leemos, no solo leer el título o el abstrato de un trabajo científico. Es importante que nosotros consigamos leer el análisis para ver si nosotros llegamos a la misma conclusión. Y otro punto también es correlacionar diferentes trabajos para ver si ellos llegan a la misma conclusión. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos leído ese trabajo y después buscado sobre el mismo tiempo, nosotros perceberíamos que hay hasta personas que citan ese trabajo como siendo un mal ejemplo y no una buena información. Y bien, el último punto que yo quiero trabajar con ustedes entonces sobre la correlación y la causa y efecto. Vendo fóruns de jardineria, canais de YouTube e grupos de WhatsApp, é muito fácil nós encontrarmos então certos argumentos como eu apliquei tal e tal coisa em meu jardim e eu tive tal e tal efeito. Ou seja, que esse método funciona. Como por exemplo o famoso e polêmico eché piedras no fundo de minha maceta e o drenaje melhorou. Pero la mayoría de las veces cuando nosotros escuchamos ese tipo de argumento, no tenemos más ningún dato que ayude a corroborar entonces esa causa y efecto. No sabemos, por ejemplo, si echaron la misma cantidad de agua, si hicieron en verano y había más evaporación, si el sustrato que utilizaron era de buena calidad. No hay ninguna forma de probar que eran realmente las piedras que estaban causando entonces ese mejor drenaje. E quando nós perguntamos alguns detalhes mais para conseguir compreender melhor essa técnica, algumas vezes as pessoas se enojam, dizem que não sabem mais nenhum outro detalhe, ou dizem, pero todo mundo lo hace hace muito tempo, ou seja que deve ser verdade. Isso não é para nada científico e para nada seguro de seguir. Isso são puras observações super simplistas e não falam nada mais que fé em la metodologia. Não tem nada de ciência. Mas muitas vezes só saber que outras pessoas já fizeram e funcionou é suficiente e nós continuamos perpetuando essa falsa informação. E também há algo que incita que nós hagamos esse tipo de coisa, de creer então nessas metodologias não testeadas e não profundizadas. Desafortunadamente, a ciência está mais voltada às investigações a grandes campos e produção agrícola industrial, não tentando então desmistificar esses tipos de técnicas mais caseiras, fazendo com que as experiências anedotales tomem conta então de nosso ambiente de horticultura urbana. E quando nós cambiamos o chip e tentamos então prová-las para ver se realmente funciona, nós já venimos testeá-las com esse pretexto que sim funcionam, porque vocês viram pessoas dizendo que sim funcionavam. Assim que nós já estamos sobreestimulados para encontrar coisas positivas utilizando a metodologia. Assim que como já quando nós vamos a testeá-las, já estamos com esse ímpeto de provar que elas sim funcionam, porque nós vimos que outras pessoas fizeram e funcionou. Nós começamos a ver esses falsos positivos. Qualquer cosita positiva que nós vemos utilizando essa técnica, nós já associamos em nosso cérebro que sim é uma comprovação que essa metodologia é boa.
E quando nós vemos pequenas coisas que são negativas, nós tentamos descartá-las porque provavelmente foi outra coisa que eu errei. Assim que nós desacreditamos esses pontos negativos e continuamos com nossa crença. Nosso cérebro é muito mais capaz de começar a acreditar em algo que desacreditar algo que nós já aprendemos. Sendo muito mais fácil que nós creemos nessas experiências anedotais que comprovar que elas são falsas. Em nosso cérebro social é difícil de crer que pessoas estranhos estariam em internet falando sobre coisas que não funcionam e passando adelante. Assim que é por isso que esses mitos começam a aparecer. E desafortunadamente, a população em geral não está familiarizada com o método científico, sendo difícil então utilizar a lógica para desacreditá-los. Se uma pessoa diz, põe pedras abaixo de tu maceta e assim a água vai drenar-se mais rápido, isso parece lógico e entra em nosso cérebro e se queda armazenado allá. E como nós não nos questionamos, nós não pedimos mais informações. Como perguntar, por exemplo, se a pessoa hizo o experimento de pôr pedras em uma maceta e a outra deixar solamente o substrato e ver se havia realmente uma diferença entre elas. Ou perguntar também como a pessoa chegou a esse resultado, como ela percebeu que a maceta realmente drenava melhor. E também, quizás, outra pergunta que poderia passar em nossa cabeça é: pero se meu substrato é bueno e drenável, por que eu teria que melhorar mais aún o drenaje? Não é um pouco ilógico? Pero o que será que passaria se eu chego em um fórum de Facebook e pongo que para melhorar o drenagem de minha maceta, eu tiro 3 vezes minha oreja e pego 2 vezes palma? Vocês aún creeriam nisso? Bien, eu lo dudo muito. E também lo dudo que vocês testariam se isso não é verdade. E isso é porque tu senso comum consegue rapidamente perceber que não tem lógica nenhuma nesse processo. Pero quando a coisa queda um pouquinho mais técnica, como por exemplo, a absorção de los iones del sal de Epsom que contêm magnésio, que são absorvidos através do estômago da hoja, é muito mais difícil aplicar a lógica e nós começamos a creerlo muito mais facilmente, visto que é difícil utilizar o senso comum para refutá-lo. Pero há um tipo muito fácil de conseguir reconhecer basicamente uma pessoa que sabe realmente que testou e funcionou de outra que está dizendo só por dizer algum dado. E esse tipo seria sempre buscar comparações exatas, pessoas que utilizaram um controle para provar sua teoria. Bien, ¿y eso qué quiere decir? Bien, en ciencia nosotros siempre utilizamos una réplica perfecta de lo que queremos probar, un control sin la metodología en sí. Como por ejemplo, entonces, utilizar 2 macetas, una utilizando la metodología, que sería utilizar las piedras, y otra sin. Y así, en el mismo evento, en las mismas condiciones ambientales, nosotros vamos a comprobar cuál es la diferencia en el drenaje entre las dos. Así nosotros vamos a conseguir comparar se as pedras realmente ajudaram que a maceta drenara mais rápido, ajudar a provar que nós tivemos um ponto de saturação menor. Também poderíamos pesar essas 2 macetas ao início e ao fim para ver se uma retuvo mais água que a outra. E dessa forma nós vamos a conseguir ver se realmente houve um impacto positivo utilizando as pedras. Sempre que vocês encontrem uma informação na qual utilizou controle, vai ser muito mais fácil de analisar se realmente serve. Se nós hiciésemos solamente com uma maceta cheia de pedras, nós não teríamos a onde comparar e ver se realmente afetou algo positivo. Assim que, aunque solamente por utilizar um controle, nós não vamos a ter um trabalho científico, vai ser muito mais creíble o resultado. Igual nós poderíamos dizer sobre um tratamento com inseticida. Se nós em um ano utilizamos em todas as plantas um certo inseticida e nossas plantas não foram atacadas, como vamos a saber se o inseticida realmente funcionou? Quizás esse ano simplesmente a população do inseto em questão baixou, ou quizás a espécie de planta que nós tratamos não é atacada por esse insecto. Pero se em contraponto nós tratamos 50% de nossas plantas com esse inseticida e 50% das plantas não, nós vamos a saber se houve realmente uma diferença entre elas. Se solamente as que não tinham inseticida foram atacadas, isso prova que existiam insectos nesse momento, que as plantas sim podem ser atacadas, pero as plantas com inseticida não lo foram, sendo muito mais provável uma correlação então entre o uso do inseticida e a proteção da planta.
Pero quizás también ambas plantas no serían atacadas en ese mismo año, probando entonces que no fue el insecticida que la salvó y si ese año la población de insectos fue inexistente o quizás que la misma planta produce entonces algo que consigue protegerla contra ese insecto. Entonces, la próxima vez que ustedes intenten demostrar algún dato, ustedes pueden duplicarlo y utilizar un control para ser un poquito más fiables. Y ahora, por último, para demostrar para ustedes que cualquier cosa puede ser encontrada en internet y nosotros no debemos creer en todo, les voy a mostrar un sitio muy interesante que he encontrado, lo cual se llama Spurious Correlations, en lo cual ellos trazan entonces diferentes datos y los correlacionan de las formas más bizarras e inusuales posibles. A simple vista, nosotros podemos pensar que é um sítio bem científico, com dados difíceis de serem analisados, pero se lo miramos um pouquito mais detalladamente, nosotros vemos o tono cômico e farsante com a pseudociencia en él. E en realidad esse é o intuito del sitio. Como por ejemplo, nosotros podemos ver una asociación de cuántas personas cayeron en una piscina y se ahogaron con la cantidad de películas que Nicolas Cage sale a cada año. Ou também, por exemplo, a quantidade de pessoas que se divorciaram em um único estado de Estados Unidos correlacionado com o consumo de margarina por ano. Se nós lo miramos, parece que pode ter alguma correlação, mas em realidade, isso nos mostra o quão fácil é encontrar dados que conseguem sobreponer-se e que podem ser utilizados então a favor de uma defesa de um ponto de vista. Mas se o consumidor dessa notícia é um pouquinho familiarizado com o método científico, vai saber as perguntas que se têm que fazer antes de crer em algo e vai ser muito mais fácil provar que esse estudo ou essa técnica está errado. Minha gente, espero que com esse vídeo haya quedado um pouquinho mais claro como nós desmistificamos várias das técnicas que nós encontramos na internet, tanto técnicas como produtos, e que agora seja um pouquinho mais fácil de vocês defenderem-se contra todo esse excesso de informação que nós encontramos por aí. E que agora vocês consigam compreender que nem todos os gráficos são ciência e nem todo o que foi testado funciona. O método científico é muito importante e quanto mais vocês utilizem a lógica e se questionem, mais difícil vai ser que vocês sejam enganados por qualquer um. E agora me gostaria que vocês hiciessem o exercício e começassem a analisar todo o tipo de informação que vocês recebem. Quais são os livros que vocês leem, quais são os canais que vocês seguem, de onde vocês sacam a maior informação e como vocês corroboram que eles são verdadeiros. Por acaso vocês têm algum tipo de mito e técnicas que vocês antes creem e depois desse vídeo vocês percebam que quizás vocês estavam equivocados em ter fé em ele? Me gostaria então que toda essa análise que vocês hagam e esses mitos que venham à cabeça de vocês, que vocês compartam aqui abaixo nos comentários, para que assim nós podemos discutir e mostrar às outras pessoas que fazem parte desse canal, bem como sacar mais ideias para próximos vídeos aqui no canal. Espero que vocês tenham desfrutado e que haya sido útil esse vídeo para vocês e até a próxima.